Boa noite, meu nome é Gabriel, do Carmo Gutierre, sou estudante de museologia da UFOP e sou bolsista do projeto Estudo Arqueológico da Estrutura Moinho de Vento do Parque Municipal do Morro da Queimada, quarta etapa. Esse é um projeto de pesquisa, né, de iniciação científica, vinculado ao CNPq, e tem por objetivo, né, o estudo das estruturas arqueológicas do Moinho de Vento e do seu entorno, né? São várias ruínas presentes no Parque Municipal Arqueológico do Morro da Queimada. Né? Tudo isso para entender melhor, né, a função do moinho e todo o contexto do parque, ligado principalmente à sociedade e à mineração do século XVIII. Né? Porque a gente tem muitas estruturas presentes, não só do moinho, tem as estruturas do Campinho das Vassouras, que lembram casas, então é uma forma de entender melhor todo esse contexto social e, obviamente, da mineração, pois, né, foi um dos lugares, né, mais ocorreu a mineração no século XVIII. A metodologia, ela consistiu numa primeira etapa, né, por conta da falta de campos, por conta das chuvas, numa primeira etapa a metodologia foi mais de levantamento de bibliografias, né, de artigos científicos, né, de pessoas que já estudaram muito, tanto as primeiras etapas, quanto pessoas que estudaram, né, vinculadas a outros projetos, né, para entender melhor o que as pessoas já pesquisaram sobre o moinho e o que já descobriram, né, sobre ele. E também levantamento de bibliografias, né, mais antigas, né, principalmente da própria época do século XVIII, né, pois é uma forma de entender melhor o que estava acontecendo na sociedade na época, né, a partir dessas bibliografias a gente consegue ver várias coisas que a gente não conseguiria de outras formas. Né, com o fim do período das chuvas a gente começou a fazer as escavações arqueológicas, né, no moinho e no seu entorno, para, né, buscar mais pistas e evidências sobre o passado, né, do moinho, do parque, de todas as ruínas, de todo o contexto. A gente consegue muita informação com essa escavação arqueológica, a gente observa as camadas, né, quando a gente abre alguma unidade, a gente consegue coletar amostras, entender, né, principalmente assim todos os processos que aconteceram nessa época. E, né, com essas escavações a gente realizou também coletas de materiais para envio para fazer análise sedimentar, né, que a partir dessa análise sedimentar a gente consegue entender, né, ver os materiais presentes no solo e isso evidencia algumas coisas, né. Por exemplo, em uma possível presença de amido, a gente pode considerar que o moinho foi utilizado para moer milho, o que, né, leva a interpretar que ele era utilizado para alimentação das pessoas que viviam no local, e isso se confirmou, né, a partir de uma bibliografia que foi encontrada. Né, eu vou falar mais adiante nos resultados, mas também nessa análise sedimentar a gente vai ter mais noção e descobrir, por exemplo, se a gente encontra alguns minerais que geralmente não estariam presentes naquele contexto, isso evidencia também que o moinho foi utilizado para moer pedra, né, no contexto de mineração muito forte da época, e o que é uma hipótese bem plausível, né, o moinho ter né, ser multifuncional. Né, era uma estrutura num lugar privilegiado,
ela não seria descartada facilmente, né? Não iria cair em desuso. Os resultados, né? A gente fez o envio das análises das amostras retiradas para análise sedimentar. A gente retirou 3 ou 4 amostras, né, de camadas diferentes, para a gente ter resultados mais variados, para a gente, né, coletar cada vez mais informações, né. Então a gente retirou algumas análises em uma camada mais profunda, né, em 50 centímetros, em 30 centímetros, para ter resultados variados, né, para conseguir o maior número de informações. Como eu havia falado, a identificação, né, por meio de bibliografias, essa mais precisamente de 1733, de que o moinho servia também para moer milho, porque é uma petição do caminhão, capitão Simeão Soares Braga, para utilizar o moinho para fazer a farinha, né, fubá, que alimenta os escravos. E melhor entendimento do panorama geral da sociedade e das práticas de mineração do século XVIII, porque a partir desses documentos a gente consegue entender, por exemplo, que contexto da sociedade, essas pessoas trabalhavam, né, nesse local de mineração, mas elas tinham hábitos de vida, elas se alimentavam, né, onde essas pessoas moravam, tudo isso é parte do entendimento total dessa pesquisa. Né, o Campinho das Vassouras, né, com estruturas muito parecidas com casa, a moagem do milho, então são resultados bem interessantes que a gente conseguiu. Aí algumas fotos, né, dos campos realizados. Esse especificamente foi no dia das coletas dos materiais para enviar para análise sedimentar. A gente escavou, né, dentro do moinho para a gente, né, ter dentro da estrutura, né, do moinho, para ter uma impressão melhor, né, mais precisa sobre os materiais que estão dentro do moinho, né. Basicamente é isso. Agradeço ao CNPq, ao FOP, o EDTMs, né, Escola de Direito, Turismo e Museologia, o Departamento de Museologia e o LAPACOM, Laboratório de Pesquisas em Arqueologia, Patrimônio e Processos Museológicos Comunitários. É isso.